Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou Eduardo e esse canal é sobre filmes e livros. E como eu disse, hoje eu vou falar sobre esse livro aqui do escritor inglês Charles Dickens e que tem tudo a ver com essas semanas que se passaram. Embora não seja necessariamente uma crítica literária que eu vou fazer, eu vou falar bastante sobre o autor, sobre a obra e sobre o contexto. Eu confesso que não lembro se eu comprei ou se eu ganhei esse livro, mas se eu comprei eu sei onde. Eu comprava muitos livros num sebo que ficava aqui em Curitiba, na rua Ébano Pereira, que é uma rua que passa ao lado ali da Biblioteca Pública do Paraná. Então o ambiente, né, favorecia bastante um empreendimento desse naquele local. E também se comprei lá, comprei muito baratinho, porque os livros variavam entre 3 a 5 reais, então foi uma ótima aquisição. Eu gosto muito dessa coleção, tem vários títulos dela na minha estante, mas esse livro aqui eu tenho duas críticas. A primeira crítica diz respeito ao título, Uma História de Natal. Eu gostaria que ficasse mais próximo do título original, né, A Christmas Carol, que soa algo parecido como um cântico de Natal. Outras editoras já publicaram como um conto de Natal, inclusive a versão em espanhol é um cuento de Navidad. A única explicação que eu tenho para que não ficasse, né, esse título, um conto de Natal, é tentar não associar, né, o título do livro com o gênero literário já bastante consagrado, né, que é o conto, porque de fato a Christmas Carol não é um conto, é uma novela. Se foi isso, acho que é uma justificativa interessante, mas reitero, acho que história é algo muito genérico, então poderia ter ficado um cântico de Natal. A outra coisa que eu não gostei é o projeto gráfico, tanto a capa quanto as imagens dentro. Para vocês terem uma ideia, o Tim, né, que é uma criancinha na história, em determinado momento ele é retratado com um semblante adulto, né, ele parece um anão. Recebi meu pior ferimento nesta despedida. Então eu achei um certo desleixo, né, com a memória do John Leach, que é o ilustrador da primeira edição. Uma questão que eu considero quase uma chave hermenêutica para se entender esse livro é situá-lo no seu tempo. Talvez você diga, pô, mas isso é óbvio. Não é bem assim, já está estabelecido na crítica literária brasileira desde a década de 50, com a Fernanda Coutinho, que os fatores de história eles são secundários na análise estética de uma obra. Só que não dá para negar, né, que esse livro aqui do Dickens ele dialoga muito com o seu tempo, com os autores do seu tempo, e ele faz uma espécie de etnografia de Londres. Isso não deve gerar nenhum espanto, porque o Roberto Amato já falou mais de uma vez que escritores de literatura da França, da Inglaterra, eles se portaram no século XIX como verdadeiros etnógrafos de suas cidades. O Roberto Amata mesmo usou muito a literatura do século XIX para escrever o seu clássico Carnavais, Malandros e Heróis, publicados no final da década de 70. Então, ler a literatura de ficção do século XIX ajuda a entender muito a dinâmica dessas cidades, já que os etnógrafos profissionais estavam em outros países da Ásia, da África, a serviço das empresas colonizadoras, né, no caso, os seus próprios países. Mas, Eduardo, do que trata o livro? Bom, o livro é uma espécie de homenagem ao espírito natal, pois, segundo o Dickens, essa festividade desperta nas pessoas o que há de melhor nelas. Por causa disso, o Dickens já foi retratado até no cinema como o homem que inventou o Natal. Exagera, claro, mas essa festa estava bastante desgastada na era vitoriana e foi necessário uma literatura de qualidade como a de Dickens para reavivar os festejos. O contexto, claro, em que Dickens escreveu esse livro não favorecia em nada algum otimismo. Esse período na Inglaterra era de muita desigualdade, de mudanças abruptas. Não esqueçamos que o Karl Marx e o Friedrich Engels publicaram o Manifesto do Partido Comunista também na década de 40. A diferença dos dois livros é de apenas 5 anos. Né? O Dickens publicou seu livro em dezembro de 1843 e o Karl Marx e o Friedrich Engels publicaram o Manifesto em 1848, né, em fevereiro de 1848, embora a versão em língua inglesa seja de 1850. Isso dá uma ideia de como era urgente discutir esse tema da desigualdade, seja por meio de um texto mais literário, como o de Dickens, seja por meio de um texto mais político, como o do Karl Marx e do Friedrich Engels. Só que, Regis, a crítica social do Dickens é muito diferente daquela feita pelo Marx e pelo Engels, porque enquanto esses dois viam na industrialização uma espécie de fio condutor para o surgimento de uma nova sociedade, de uma nova classe, o Dickens é um romântico, é quase um profeta do passado, para usarmos um termo, né, que era atribuído aos intelectuais que não vinham com bons olhos a industrialização e o capitalismo, por exemplo, o Edmund Burke. Dickens nesse livro é bastante moralista, em vida ele também era, né? Ele considerava que reformas sociais seriam suficientes para que aquela sociedade desse certo, então, embora crítico do capitalismo, ele não era um revolucionário. Isso fica claro ao não colocar, por exemplo, o funcionário Bob em rota de colisão com o Ebenezer Scrooge, né? Porque isso seria a cereja do bolo para as ideias de luta de classes, né? Talvez se ele tivesse feito isso, o Marx, que
quem sabe usasse até esse exemplo, já que o Dickens era um dos autores preferidos do Marx. Quanto ao personagem principal, o Ebenezer Scrooge, vocês já ouviram falar muito dele, teve vários filmes em sua homenagem. A Disney, inclusive, batizou aquele pato rico das histórias, que nós chamamos criativamente de Tio Patinhas, de Uncle Scrooge. A grande questão é que o Scrooge aqui é um sujeito desprezível, avarento, preconceituoso, ele representa a miséria moral da humanidade. Ao dar destaque a esse personagem, eu quero chamar a atenção para a óbvia habilidade literária do Dickens, porque o personagem é um dos elementos principais da narrativa e, quando bem construído, ele prende a atenção do leitor. Então é importante você inseri-lo na história com características que o leitor se identifique ou rechace. Nesse caso aqui, o Scrooge é o personagem a ser rechaçado. A questão é que para o Scrooge o Natal nem deveria existir, porque nessa época as pessoas ficam muito sensíveis e alegres, principalmente os pobres, e como eu disse, ele tem muitos preconceitos contra esse extrato social. Então essa postura dele muito cruel com as pessoas faz com que ele receba a visita do seu antigo sócio, Jacob Marley, que está, detalhe, morto. Só que mesmo morto ele vive, né, acorrentado aos erros que fez em vida, né? Ele não era muito diferente do Scrooge. Então ele o visita na véspera de Natal para alertá-lo, né? Dizer, ó, você vai receber a visita então de 3 espíritos e você vai ter ao final disso, né, uma oportunidade única de não terminar a sua vida e depois vagar pela eternidade como eu, né? Então é uma oportunidade única, aproveite. 3 espíritos que nada mais são do que um retrato do passado, do presente e do futuro do Scrooge e da sociedade em geral. É a partir daí que o Dickens começa a colocar uma paleta mais cinza nesse personagem, né, que a gente já rechaça logo no início, que é o Ebenezer Scrooge, porque ele mostra, principalmente com o espírito passado, como era a sua infância, a sua adolescência. Ele teve longe, né, da sua família, ele tinha um pai terrível. Então ele ficou, né, num local tendo uma educação meio solitária, né, longe da família, mas ele amava muito uma irmã, né, ele tinha uma irmã mais nova, né, a Fanny, e ele tinha uma afeição muito grande por ela. Infelizmente essa irmã faleceu, né, deixou um filho, né, que é o seu sobrinho, que tem uma participação importante no livro. A gente também sabe que o Scrooge trabalhou em determinado local, né, que teve um chefe muito querido, né, e tal. Ele era um sujeito muito de boa. Depois ele começou a ter um compromisso com uma moça muito linda, né, bela, chamada Belle, inclusive. Só que esse compromisso, que é uma espécie de noivado, acabou, né? Ela deixou o Scrooge porque ela enxergou nele já uma avareza muito grande, começou a perceber nele que ele já não tinha mais olhos para ela, que ele estava apegado demais ao dinheiro, aos negócios. E inclusive esse espírito, logo no finalzinho desse momento aqui, ele mostra que ela casou, é feliz, tem vários filhos, enquanto o Scrooge é uma pessoa solitária. O segundo espírito é o mais empenhado em jogar na cara do Scrooge alguns de seus preconceitos, né, preconceitos com certo verniz científico, né, transformado então em pseudocientífico por essas mesmas pessoas, né. No caso aqui, existem camadas da sociedade com muito acesso à informação, mas não necessariamente conhecimento. Então, ao ter contato com uma teoria científica, acabam associando essa teoria científica aos seus preconceitos e às vezes transformam essas importantes teorias em pseudocientíficas. E a esse respeito, aqui na página 69, tem uma questão bem interessante, porque o segundo espírito leva, né, o Scrooge a alguns lugares de Londres, e um desses lugares é a casa, né, do seu funcionário Bob, que tem um filho, né, que tem uma deficiência, que é o Tim. E ele repara lá, o Scrooge, que o Tim não está lá, e ele pergunta, né, o que vai acontecer com esse menino, né, ele vai morrer, e o espírito diz, se continuar assim ele vai morrer. Isso deixa o Scrooge bastante inquieto, né, mas o espírito diz, pô, olha, tanto faz quanto tanto fez. Esse menino pobre, do jeito que a morte dele só ajuda a diminuir o excedente populacional. E aqui o negócio fica feio, porque essa frase é costumeiramente dita pelo Scrooge, né? O Scrooge tem essas ideias, né, que os pobres nem merecem viver, né? Tem um peso no mundo, né? E aqui então esse espírito passa um sabão bem grande no Scrooge, chamando ele de tolo, e que ele não sabe onde está o excedente e onde está a falta. Mas enfim, voltando ao trecho aqui, você conseguiu identificar quem o Dickens está citando indiretamente aqui? Pois é, o Thomas Malthus. O Thomas Malthus, que teve uma das teorias, tem ainda, né, tem os neo-malthusianos, né, mas uma das teorias mais
interessantes do século XIX, mas as teorias dele foram muito usadas contra os mais pobres. Isso é mais comum do que parece, o evolucionismo também teve sua vertente social e foi uma peça fundamental no neocolonialismo do século XIX, naquelas ideias preconceituosas. Então, no geral, o problema não está nos acadêmicos, né? O problema não está em Malthus ou não está em Darwin, o problema é o seu fã-clube. E nesse caso aqui, o Scrooge é um membro do fã-clube de Malthus. Por fim, o terceiro espírito aparece, a caracterização desse é muito tenebrosa, lembra muito a maneira como o Tolkien, né, descreve os Nazgûl, né, nos seus livros, depois como eles são representados no cinema. Esse terceiro espírito continua jogando algumas coisas na cara do Scrooge, principalmente a citação que faz a chamada Poor Laws, né, ou Lei dos Pobres, que era um conjunto de leis criado alguns anos antes, 1834, do período do Dickens, e que eram altamente estigmatizantes aos mais pobres. Elas se baseavam na caridade e faziam ainda com que pessoas como o Scrooge, que só engordavam, né, suas carteiras, tivessem um alívio de consciência, né, porque achavam que já estavam fazendo muito mais do que deveriam. No meu vídeo que eu falo sobre o livro Na Pior em Paris e Londres, do George Orwell, também eu abordo um pouquinho esse contexto, então o link está na descrição, caso vocês queiram assistir, vale a pena. Nessa última parte do livro também é interessante como o terceiro espírito mostra as crianças desamparadas, e aqui daria muita discussão, uma discussão para um outro momento. Eu lembro que quando eu estava fazendo mestrado em educação, eu cursei uma disciplina chamada História e Historiografia da Infância e passei por uma literatura bem densa, uma literatura acadêmica bem densa, e a história das crianças sempre é mais triste. Então talvez quando eu falar sobre o filme ou o livro do Oliver Twist, eu aí entre realmente nesse tema, né, mostrando como era a situação dessas crianças. O final do livro tem uma reviravolta previsível, o Scrooge, observando os eventos do passado, do presente e do futuro, passa a ser uma pessoa melhor, um melhor patrão para o Bob, né? Passa a ser uma espécie de padrinho para o Tim, né, que é o filho do Bob, que tem uma deficiência. Ele retoma, né, os laços parentais com seu sobrinho, com mais afeto, né, que era filho da sua irmã querida, Fanny, que infelizmente morreu. E ele também passa a valorizar o Natal como uma festa que, mesmo numa sociedade muito desigual, mesmo num tempo, né, tempos difíceis, né, ele é capaz de juntar as pessoas, ele é capaz de trazer alegria e esperança. Esse simples livro do Charles Dickens foi muito lido, apreciado, ajudou financeiramente no momento limiar da sua carreira literária e foi responsável por inventar o Natal, ou melhor, reavivá-lo, já que fez o que nenhuma instituição tinha feito até então, inclusive as igrejas, né, as instituições religiosas com suas caridades, que era fazer com que as pessoas realmente celebrassem essa festa. O que quero dizer é que, num momento específico de desencanto, que é uma característica da modernidade, como disse o Max Weber, o Dickens fez uma coisa espetacular, trazer encanto ao Natal. Passados quase 180 anos desde a publicação desse livro pelo Dickens, e enquanto eu desmontava a árvore de Natal, eu me fiz a seguinte pergunta, quero fazer essa pergunta para vocês também. Vocês acham que o Natal está novamente perdendo o encanto? Responde aqui nos comentários para conversarmos mais. Pessoal, fico por aqui. Podem ficar tranquilos que em outro momento eu falo mais sobre a biografia do Dickens, provavelmente quando eu falar sobre o filme ou o livro do Oliver Twist, já que essa questão da infância é bem pertinente e se relaciona diretamente com a biografia do Dickens, porque ele viveu na pele muitas situações complicadas, como por exemplo o trabalho infantil, então pode ficar tranquilos que eu retomo esse assunto. Aproveito para convidá-los a se inscreverem no canal, meu Instagram também vai aparecer aqui embaixo. No mais, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!